Olá, meus amigos e minhas amigas, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra do coração de Deus, uma palavra do trono da glória, uma palavra rema para nossas vidas. Se sintoniza aí, leia aí no seu lar 1 Reis, capítulo 18, versículo 19 em diante. Nós vamos falar sobre o profeta Elias. Então vamos para o primeiro tópico. Elias ganhou o bezerro dos falsos profetas. Esse bezerro provavelmente tinha sido consagrado a Baal. Elias, tomando conhecimento disso, pega esse bezerro e em espírito, eu acredito, ele ora a Deus, repreende essa consagração e consagra ele ao nosso Deus vivo, como está relatado em 1 Timóteo 4:5, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada o que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela oração e pela palavra de Deus tudo é aceitável. Como está escrito em Neemias 13:2, que Deus transforma a maldição em bênção. Quero dizer para você algo muito importante. Elias não foi religioso, Elias não foi fariseu. Ele poderia muito bem se comportar de uma maneira diferente e atrapalhar o agir de Deus naquele lugar. E atrapalhar a glória de Deus e ser derramada. E atrapalhar de alguma forma a ação de Deus naquele lugar. Dizendo o seguinte: olha, não concordo com isso. Esse bezerro aí que vocês estão dando para mim, ele é consagrado a Baal, um Deus pagão, um Deus que vocês servem. Mas eu não sirvo esse Deus. Meu Deus é verdadeiro, meu Deus é único, meu Deus ele tem poder, meu Deus é aquele que faz a diferença. Eu vou descer esse morro, vou lá embaixo, vou em busca de um outro bezerro, aí eu vou orar e vou consagrar ele ao meu Deus. Aí eu subo aqui e nós vamos então continuar o desafio. Não, Elias não faz isso. Elias, ele simplesmente não age de uma forma burocrática. Ele apenas em espírito consagra aquilo ao Senhor. E ali então ele vence aquele desafio com os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. Então que nós devemos ter a sabedoria de Elias, que nós não devemos usar de farisaísmo, que nós não devemos ser religiosos em situações, em momentos da vida que nós somos até, quem sabe, pegos de surpresa, e que nós não venhamos agir como pessoas religiosas. Nós devemos honrar o nosso Deus. Tópico 2. Elias foi o último da fila. Elias é humilde, Elias é maduro, Elias tem equilíbrio, Elias está preparado. Ele não se preocupou quando os falsos profetas disseram: Elias, nós vamos nos apresentar primeiro, nós vamos clamar ao nosso Deus, nós vamos invocar o nosso Deus, e o nosso Deus vai se apresentar primeiro neste lugar. Elias disse: tudo bem. Elias é maduro, como eu disse. Ele é um homem que tem um caráter forjado. Ele não está preocupado com colocações, ele não está preocupado com primeiros lugares, ele não está preocupado em chamar atenção, ele não está preocupado em impactar. Ele é um homem que foi tratado por Deus para vencer desafios da vida. Por isso que eu falo muito sobre processos. Quem passa processos e aceita processos, ele fica preparado para vencer desafios na vida, ele é maduro. Elias sabia, parece que eu vejo Elias prevendo os dias de hoje e vendo que Jesus deixou escrito em Mateus 20:16. Eis que primeiros serão derradeiros, e derradeiros serão primeiros. Em João 3,30, João Batista disse: olha, convém que eu diminua, mas que cresça o Cristo. Você se lembra dos processos que passou o profeta Elias em 1 Reis 17? No ribeiro de Querite. Querite quer dizer medição. Olha Deus tratando do caráter do profeta. Olha Deus forjando ele. Olha Deus ajustando ele. Depois a água secou do ribeiro de Querite. Ele foi para a viúva de Sarepta. Sarepta significa fundição. Já viu o ouro ser fundido no cadinho? Olha Deus aí trabalhando na vida de Elias, no interior dele, ajustando ele. Elias agora está vivendo um desafio muito grande e ele está preparado, porque ele é maduro. Ele não está preocupado com primeiras colocações, com primeiros lugares. Quantos líderes nos dias de hoje
estão preocupados com os primeiros lugares? Quantos líderes nos dias de hoje estão preocupados em serem honrados rapidamente, em serem colocados em lugares sublimes, em lugares de destaque? Quantos líderes estão preocupados em receber aplausos, reconhecimento? Quantos líderes estão preocupados em serem admirados? Elias aqui nos dá um exemplo. Ele está no centro da vontade de Deus. Ele não está preocupado com colocações nem em primeiros lugares. Ele está preocupado em ver a glória de Deus ser derramada naquele lugar. Ele está preocupado em ver o poder de Deus se manifestar naquele lugar. É isso que ele está preocupado, em honrar a Deus naquele lugar. Deus é primeiro lugar para ele. Deus é único para ele. É Deus que tem que ser honrado naquele lugar, e não a ele. Ah, vocês querem começar primeiro? Pode começar. Eu vou ser o último? Tudo bem. Entendeu? Tópico 3. Elias, quando chega naquele lugar, ele se preocupa com isso, endireitar o altar. Observe que o monte é de Baal. Lá tinha até o templo de Baal. E naquela época Jezabel tinha se enfurecido e ela mandou matar todos os profetas do Senhor e destruir os altares do Senhor. E muitos profetas morreram. Porém, se você for em 1 Reis 18:4, Obadias escondeu 100 profetas na cova de 50 e 50 e os alimentava com pão e água. Esses foram poupados pelo Senhor. E também, se você for em 1 Reis 19, um pouco à frente, Elias, depois que vence esse desafio, recebe ameaças de Jezabel e ele começa a fugir. E aí o Senhor, em um momento da caminhada, ele se senta debaixo de um zimbro e o Senhor questiona ele e ele diz: olha, todos os profetas do Senhor foram destruídos, fiquei só eu. Mas o Senhor diz para ele: Elias, você está muito equivocado. Existem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Então aqui você pode entender que o monte era de Baal. Muitos profetas tinham sido mortos, mas Deus preservou muitos também. E aqui, para você entender, segundo fontes judaicas, tinha um altar do Senhor ali que foi quebrado, mas não totalmente. Ele precisava ser restaurado. E segundo fontes judaicas, os 400 profetas de Baal e 450 profetas de Acera ridicularizavam esse altar do Senhor que estava quebrado, zombavam, iam, debochavam. Cadê o Deus de Israel? Onde está o Deus de Israel? O nosso Deus é o Deus verdadeiro. Esse altar que estava quebrado ali passou por muitas humilhações. Mas depois de 7 anos, o profeta Elias está de frente com ele. E ele queria ver a glória de Deus, o poder de Deus ser derramado. O que ele faz? A primeira coisa, ele restaura esse altar, para que a glória de Deus e o poder de Deus se manifeste então naquele lugar. Qual a revelação que nós temos aqui? Se nós quisermos ver a glória de Deus, o poder de Deus, se nós quisermos que Deus venha mudar nossas vidas, nós temos que arrumar o nosso altar. Nós temos que consertar o nosso altar. Lembra do profeta Isaías? Em Isaías 38, o profeta Isaías vai lá, diz para Ezequias: olha, arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que Ezequias fez? Ele colocou o seu rosto na parede, chorou abundantemente, falou: Deus, lembra-te do passado, eu já fui um crente autêntico. Lembra-te do passado, eu servi ao Senhor com inteireza de coração. Eu sei que o momento é ruim, eu não estou ligado à videira, eu estou conjecturando. Eu sei que o momento aqui é ruim e eu não estou te honrando, mas eu já fui crente de verdade. Se arrependeu. O que aconteceu? Deus enviou o profeta Isaías de novo e disse para ele: vai viver 15 anos mais. Por quê? Porque ele se arrependeu, consertou o altar. Porque realmente ele se quebrantou e confessou o pecado. Alcançou misericórdia e viveu mais 15 anos. Agora nós queremos vitória, nós queremos bonança, promessas cumpridas com o altar quebrado. Só vive em pecado a vida inteira, só vive no pecado. E que a vitória? Elias primeiro conserta o altar. Tópico 4. O inteligente aprende com os seus erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Elias estava ali observando os falsos profetas, que eram os 400 profetas de Baal e 450 profetas de Acera, orando ao seu Deus, se quebrantando, se cortando com facas, batendo no peito, se esmurrando.
e não acontecia nada. Ali Elias então, ele é sábio, ele aprende com os erros dos outros. Ele realmente medita e pensa, realmente, não adianta dizer que está servindo a Deus, mas vive uma vida de erro, de pecado, de idolatria, vive uma vida de promiscuidade, uma vida de dissolução, de discórdia, dá um nó em todo mundo, arrebenta a vida de todo mundo, passa todo mundo para trás, compra e não paga, empresta e não devolve, é conhecido negativamente na padaria, no açougue, no mercado, na farmácia, em todos os lugares. Então não adianta. O que nós vemos aqui então? Segundo a cultura judaica, eram necessárias aqui 12 frases para que o judeu visse então a manifestação de Deus. Elias libera 9 frases e o fogo cai. Para você ver como que Deus estava se agradando de Elias. Então preste bem atenção que falsos profetas, eles ficam irritados, eles ficam abatidos, eles ficam humilhados, cansados, derrotados, quando não ouvem a voz de Deus. Por quê? Porque o altar está quebrado. Então se o altar está quebrado, pode pular, pode profetizar, pode rir no Espírito, cair no Espírito, pode rodar, pode falar língua estranha, pode falar em mistério. Se o altar estiver quebrado, Deus vai estar surdo para nossas vidas. Quinto tópico. Elias usou 12 pedras para edificar o altar. Deus quer unidade, quer comunhão, Deus quer coletivo, Deus quer a nossa comunhão. Deus queria dar honra a Elias, mas também, quem sabe, falou para Elias, Elias, a honra aqui é grande para você. Você está vencendo um grande desafio, mas eu quero, Elias, que você entenda uma coisa. Lembre-se de 100 profetas que foram colocados na cova e Obadias sustentou a eles. São anônimos, mas nesse momento, Elias, eles estão orando e intercedendo por você. A honra não é só tua não. Tem muitas pessoas que oram por você e você está aqui diante de um grande desafio. Teu ministério está fluindo, eu estou operando a tua vida porque muitos irmãos seus estão orando por você. Lembra-se, Elias, também que no momento de dificuldade você se sentiu só e disse que estava abandonado e não tinha mais nenhum profeta na terra a não ser você. E eu disse para você que existem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Esses 7.000 joelhos, Elias, estão orando por você, intercedendo por você. Reparte a sua honra, Elias. Reparte tudo isso que eu estou dando para você. Reconheça, como está escrito em 1 Coríntios 12, 27, nós somos um corpo, estamos interligados uns aos outros. Se um padece, o outro padece também. Se um é honrado, o outro é honrado também. Se um está triste, o outro fica triste também. Nós somos um corpo. Então, por mais que Deus destaque você ao máximo, destaque você e coloque você no apogeu, você tem que entender uma coisa, você tem uma família, e a família tem que participar disso. Tópico 6, Elias manda cavar uma valeta. Preste atenção que ele manda fazer uma valeta em volta do altar, bastante água é colocada ali, aí ele molha o sacrifício também, molha a lenha, molha tudo. Sabe por que ele fez isso? Porque nessa época os falsos profetas agiam assim para enganar o povo. Um falso profeta ficava aqui pregando, ministrando, iludindo o povo lá. E aí outro falso profeta fazia um túnel por debaixo do altar e colocava lá um pouco de lenha e ficava ali na expectativa. Depois que esse falso profeta que estava aqui iludindo o povo, falando falsas profecias ali, e o povo crendo, acreditando, e ele falava, Baal, manda fogo agora. O outro falso profeta que estava lá debaixo do túnel acendia fogo e pegava fogo da lenha. Fogo estranho. Hoje a farsa continua, muitos líderes são verdadeiros, têm pagado o preço e a glória de Deus tem sido derramada, o poder de Deus tem sido derramado, mas existem muitos falsos profetas que estão usando fogo estranho e têm mantido presas em seu ministério, em seus ministérios, pessoas indoutas. Tópico 7 para terminar. A água queimada no altar gerou vapor e o vapor gerou uma pequena nuvem. Segundo fontes judaicas, os judeus acreditavam que este fogo que caiu na água gerou esse vapor. O vapor se transformou numa pequena nuvem. Até o moço de Eliseu diz, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão que um homem. Ela começou a crescer, foi caminhando,
caminhando e foi levada até o grande mar. E chegando ali no grande mar, ela fica mais carregada ainda. E aí se forma uma grande chuva. Aí vai voltar de novo para eles ali. Só que antes de voltar, passa em Sidom e Tiro, onde estava localizada a viúva que honrou o profeta Elias, que alimentou o profeta Elias. O que eu aprendo aqui? Quem sabe você está esperando essa grande chuva na sua vida de bênçãos há muitos anos. Mas eu posso dizer para você profeticamente que está muito perto. Mas quem sabe primeiro Deus está honrando pessoas que durante todo esse processo seu de anos e anos, 10, 15, 20, 25 anos, vem honrado você, ajudado você nos momentos que você esteve carente, desprovido, no momento que você não tinha tido honra ainda, no momento que você não tinha recebido ainda peso no seu nome, no momento que Deus não tinha te honrado. Existiram muitas pessoas que te honraram no caminho. Então essa chuva de bênçãos primeiro está passando nesses lugares, dessas pessoas. A nuvem de chuva passou primeiro na viúva de Sarepta, que alimentou o profeta, honrou o profeta. É como está relatado em 2 Crônicas 20. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. A viúva de Sarepta creu no profeta. E quando a bênção veio, Deus visitou ela primeiro, para depois visitar Elias e todo aquele povo. Que essa mensagem fique no seu coração.